A mulher Apache surgiu à beira da cerca, com o bebê nos braços, a voz fraca. Por favor, leite para o meu bebê. Alguns riram, outros desviaram o olhar. Mas quando o vaqueiro reconheceu algo nela, e respondeu apenas uma frase, suas mãos começaram a tremer. E todos ao redor ficaram em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A sede no sertão. O sol estava no meio do céu, queimando tudo. A terra rachada parecia um forno, não havia uma nuvem. Por favor. A voz era tão fraca que quase sumiu no vento quente. Os homens que consertavam a cerca nem ouviram. Por favor, um pouco de leite, para o meu bebê. Dessa vez pararam. 2 vaqueiros viraram o rosto. Um deles, mais novo, deu uma risada seca. Leite? Aqui é criação de gado de corte, moça. Não tem vaca leiteira, não. Clara apertou o embrulho de pano contra o peito. Dentro, Miguel choramingava, um som fraco e rouco. Ela sentiu as pernas tremerem. Tinha caminhado desde o amanhecer. Seus lábios estavam rachados e sangrando. Ele vai morrer, ela disse, e as palavras saíram como um sussurro áspero. Só um gole, qualquer coisa. Outro homem cuspiu no chão poeirento. Vai embora, aqui não é esmola. Clara fechou os olhos por um instante. A sombra da cerca parecia a coisa mais preciosa do mundo. Ela se apoiou num poste de madeira deslizando para baixo, até sentar no chão quente. Não tinha mais força para ficar em pé. Abriu um pedaço do pano para ver Miguel. Seu rosto pequeno estava vermelho, os olhinhos fechados de tanto chorar. Foi então que um homem mais velho se aproximou. Ele andava devagar, usava um chapéu de couro gasto. Os outros homens ficaram quietos. Deixa ela em paz, seus cabras, o velho falou. A voz era grave e cansada. Ele parou na frente de Clara. Seus olhos azuis, desbotados pelo sol, olharam para ela, depois para o bebê. De onde você vem, menina? Clara tentou responder, mas só saiu um ar. Ela fez um gesto vago com a cabeça em direção ao sertão aberto. De longe, o velho vaqueiro, que era chamado de Seu João, se abaixou um pouco. Seus joelhos estalaram. Ele olhou com atenção para o rosto de Clara, sujo de poeira e exaustão. E então seu olhar desceu, parou no pescoço dela. Pendurado num cordão de fibra, havia um colar feito de sementes marrons pequenas e 2 penas vermelhas de guará. O mundo parou para Seu João. O ar quente pareceu sumir. O som dos homens, o choro do bebê, tudo ficou abafado. Só existia aquele colar. Ele conhecia cada semente, conhecia o jeito que as penas eram amarradas. Tinha visto aquelas mãos pequenas fazendo outro igual. Muitos anos atrás, sentada na varanda. As mãos grandes de Seu João começaram a tremer. Ele levou uma delas ao rosto, como se não acreditasse no que estava vendo. Esse colar... A voz dele sumiu. Voltou mais grossa. Onde você conseguiu isso? Clara, com medo, levou sua mão livre ao pescoço. Tocou as sementes. É meu. Minha mãe. Minha mãe biológica me deu. Eu nunca a conheci. Quem me criou foi Iara, da tribo Pataxó. Seu João não ouviu nada depois de mãe biológica. Um zumbido forte tomou seus ouvidos. Ele se levantou de um salto tão rápido que ficou tonto. Os outros homens olharam para ele, estranhando. João? Tá passando mal, Seu João? Perguntou um deles. Seu João não respondeu. Ele só olhava para Clara, para os olhos amendoados dela, para o jeito que o cabelo caía perto do rosto. Um fantasma do passado, vivo e respirando sentado na poeira da sua fazenda. Meu Deus, ele disse baixinho, quase para si mesmo. Os olhos... Tem o jeito da minha Ana. Ninguém naquele cercado falava o nome de Ana há mais de 15 anos. Os vaqueiros mais velhos trocaram olhares sérios. O mais novo ainda parecia querer rir, mas ficou quieto ao ver a expressão do patrão. Levanta, Seu João ordenou, e sua voz agora era firme, diferente. Ele estendeu a mão para Clara. Clara hesitou. O instinto dela dizia para não confiar, mas o bebê em seus braços estava ficando quente demais, quieto demais. Ela olhou para aquela mão grande, cheia de cicatrizes e veias salientes, e depois para o rosto do velho. Nele não havia riso nem desprezo. Havia algo quebrado. Havia choque. Ela agarrou a mão dele. Era áspera e forte. Ele a puxou para cima com um só movimento. Vem comigo, disse Seu João. Ele não soltou o braço dela. Você e o menino. Agora. Sem olhar para trás, sem explicar nada para os homens boquiabertos, Seu João começou a andar em direção à casa grande, que ficava no alto de uma colina, longe dali.
Ele arrastava Clara, que mal conseguia acompanhar seus passos largos, ainda carregando Miguel. "Para onde a gente vai?" perguntou Clara, ofegante. "Para casa", foi tudo que seu João respondeu. E enquanto caminhavam, ele não tirava os olhos do colar. As sementes balançavam no pescoço magro de Clara a cada passo. Para ele, cada balanço era uma martelada. Era a voz da filha, sumida há uma eternidade, gritando para ele do fundo do sertão. A casa grande ficava no alto, com paredes brancas que doíam nos olhos de tanto refletir o sol. Clara quase tropeçou nos degraus da varanda. Seu João não soltou o braço dela. A porta de madeira pesada estava aberta, e uma mulher com cabelo preso em um coque apareceu, enxugando as mãos em um pano. "Marta", chamou seu João, sua voz carregada de uma urgência que há anos não se ouvia. Dona Marta parou, seus olhos castanhos indo do rosto sujo de Clara para o bebê no colo e depois para a expressão do marido. Algo estava errado, muito errado. "João, quem é essa moça? Traga água e leite, agora", ele ordenou, empurrando Clara gentilmente para dentro da casa escura e fresca. Dona Marta não questionou. Correu para a cozinha. Clara ficou parada no meio da sala, ofegante, sentindo o contraste violento do calor de fora com o frio daquele cômodo. A casa era simples, mas para ela parecia um palácio. Havia móveis pesados, um crucifixo na parede, fotografias antigas. Seu João tirou o chapéu e o apertou com as duas mãos, olhando para Clara como se ela fosse um sonho. Dona Marta voltou com uma garrafa de leite frio e um copo de água. Clara bebeu a água primeiro, num gole só, quase engasgando. Depois, com mãos trêmulas, levou a garrafa de leite para os lábios de Miguel. O bebê começou a sugar, fraco no início, depois com uma vontade desesperada que fez Clara fechar os olhos de alívio. Foi então que Dona Marta viu. Ela se aproximou, seus olhos fixos no pescoço de Clara. "João", ela sussurrou. "Esse colar é dela, Marta", disse seu João, a voz embargada. "É exatamente igual, semente por semente, pena por pena." Dona Marta levou a mão à boca. Seu rosto perdeu toda a cor. Ela balançou para trás, como se tivesse levado um golpe. "Não é possível, isso não é possível." Clara se encolheu, apertando Miguel contra si. "É meu, minha mãe verdadeira me deu. Eu era um bebê. A mulher que me criou, Yara, falou que uma senhora da cidade me deixou com ela. A senhora só deu esse colar e disse que era para eu guardar." "Qual era o nome dela, da senhora?" perguntou Dona Marta, se ajoelhando na frente de Clara, seus olhos implorando. "Não sei. Yara nunca soube, ou não quis me dizer." Seu João deu um passo. "Minha filha, Ana, ela fazia colares assim, passava horas. Esse é o jeito dela, ninguém mais fazia assim." Ele apontou para uma das fotografias na parede. Era uma jovem sorridente com os mesmos olhos claros de seu João, mas com um jeito suave. No pescoço da moça na foto, um colar. Clara olhou para a foto, depois para o rosto do velho. Um frio correu sua espinha. "Eu não sabia", ela falou baixinho. "Só sabia que minha mãe vinha de perto daqui. Yara me deu um rumo antes de eu ter que sair da aldeia." A seca levou tudo. A porta da sala se abriu. Um homem entrou. Era mais baixo que seu João, com óculos e roupas limpas de tecido claro. Ele parou, observando a cena. A desconhecida suja no sofá, o bebê, a expressão perturbada de Marta e o olhar perdido de João. "Que reunião é essa? Quem é nossa visita, João?" perguntou o homem com uma voz calma e suave. Era Eurico, o irmão mais novo. Seu João virou-se lentamente. "É Clara e seu filho Miguel. Eles precisam de ajuda." Eurico esboçou um sorriso estreito. "Claro, a caridade é uma virtude." Seus olhos por trás das lentes examinaram Clara de cima a baixo, parando no colar. Não houve reconhecimento em seu olhar, apenas uma avaliação rápida e fria. "De onde ela veio?" "Da tribo Pataxó", respondeu Clara, sem olhar diretamente para ele. Algo naquele homem a fazia querer se esconder. "Pataxó? Longe daqui. E o que a traz tão longe de casa?" A pergunta de Eurico soou inocente, mas havia uma ponta afiada nela. "A falta d'água, a falta de tudo", disse Clara, protegendo Miguel com seu braço. "Triste", comentou Eurico sem nenhuma tristeza na voz. Ele olhou para o irmão. "Vai ficar aqui na casa, João? Os quartos dos fundos estão disponíveis." Seu João pareceu sair de um transe. "Fica aqui na sala, perto de nós. Marta, arrume o quarto azul, o que era da... Arrume o quarto azul." Dona Marta assentiu, ainda pálida, seus olhos não saíam de Clara. "Vou pegar roupas limpas e mais leite."
Enquanto Marta saía, Eurico se aproximou de seu João. Precisamos conversar, irmão, na varanda. Seu João relutou, mas seguiu Eurico para fora. Clara ficou sozinha na sala silenciosa, ouvindo os baixos murmúrios que vinham de fora. Ela não entendia as palavras, mas o tom a assustava. O tom de Eurico era liso e controlado, o de seu João crescente e confuso. Dentro do seu coração, uma confusão maior crescia. Aquele colar, a foto na parede, os olhos do velho cheios de uma dor que ela reconhecia. Algo muito grande estava acontecendo, e ela, no centro, só queria uma coisa: salvar seu filho. O resto do mundo, com seus segredos e suas dores antigas, era um perigo que ela não sabia como enfrentar. Lá fora, na varanda, Eurico limpou seus óculos com a ponta da camisa. João, um momento de emoção é compreensível, mas trazer uma desconhecida para dentro de casa, uma indígena, você não sabe nada sobre ela. Eu sei sobre o colar, retorquiu seu João, a voz trêmula. Um colar é um colar. Qualquer um pode fazer um igual. Ela pode ter visto Ana uma vez, ter roubado a ideia. Você está se deixando levar pelo coração, como sempre. Pense com a cabeça, ela pode ser um problema. Seu João olhou para o irmão, e pela primeira vez em muitos anos, aquele olhar não era de confiança cega. Era de uma dúvida profunda e dolorida. E se não for? E se for um sinal, Eurico? Eurico colocou os óculos de volta, escondendo seus olhos. Sinais não colocam comida na mesa. Cuidado, irmão. Cuidado com o que você deixa entrar. O quarto azul tinha paredes desbotadas e um cheiro de poeira e flores secas. Dona Marta colocou lençóis limpos na cama antiga com mãos que tremiam um pouco. Aqui você fica mais tranquila. O banheiro é ali no fim do corredor, ela disse, evitando olhar diretamente para Clara. Clara entrou, ainda carregando Miguel, que agora dormia profundamente, saciado. O quarto era grande, cheio de móveis pesados e silêncio. Obrigada, murmurou Clara. Dona Marta finalmente a fitou. Seus olhos estavam úmidos. Posso segurá-lo um pouco, só para você se arrumar. O instinto de Clara foi dizer não. Apertar o bebê contra o peito e virar o rosto. Mas a senhora na sua frente tinha um olhar tão carente, tão frágil, que ela acabou assentindo com um gesto curto. Com cuidado infinito, Dona Marta recebeu Miguel em seus braços. Ela o acomodou, afagou sua cabeça com a ponta dos dedos. Um suspiro profundo saiu de seu peito, como se tivesse segurado o ar por muitos anos. Ele é perfeito, sussurrou. Que bênção! Naquela noite, durante o jantar, a tensão era palpável. A mesa era grande. Seu João sentou à cabeceira, Eurico à sua direita. Clara ficou ao lado de Dona Marta, que insistiu para que ela comesse. Há muitos anos que esta mesa não tem uma criança por perto, comentou seu João, observando o cesto onde Miguel dormia, ao lado da cadeira de Clara. Eurico cortou um pedaço de carne. Falta de crianças significa falta de problemas. A fazenda funciona em silêncio. O sorriso de um bebê não é problema, Eurico, disse Dona Marta, com uma coragem súbita. É um presente. Eurico não respondeu, apenas continuou a comer, seus olhos passando de Clara para o irmão. Nos dias seguintes, uma nova rotina nasceu. Dona Marta acordava cedo e já levava leite fresco para Clara esquentar para Miguel. Ela preparava mingau para a jovem, insistia para que ela comesse frutas. Você precisa recuperar as forças, dizia Marta, colocando outro pedaço de mamão no prato de Clara. Clara comia em silêncio. A atenção a assustava. Nunca ninguém, fora Yara, tinha cuidado dela daquela forma. Ela ajudava no que podia, lavando sua própria roupa e as fraldas de pano de Miguel no tanque externo. Certa manhã, Dona Marta apareceu ao seu lado. Deixa que eu faço isso, você descansa. Eu não sou preguiçosa, respondeu Clara defensiva. Eu sei que não, mas esta casa precisa de vida de novo, de cuidado, deixe-me cuidar de vocês. Clara soltou a roupa molhada e recuou. Observou Dona Marta mergulhar as mãos na água e esfregar os paninhos de Miguel com uma dedicação que parecia sagrada. Seu João, por sua vez, parecia um homem diferente. Passava menos tempo no campo e mais na varanda, observando Clara com o bebê. Um dia, Clara estava sentada à sombra, cantarolando uma canção em sua língua para Miguel. Seu João parou a certa distância, ouvindo. Quando ela terminou, ele se aproximou. Essa canção é do seu povo? É. Fala sobre o rio que corre mesmo quando não se pode vê-lo. Seu João acenou com a cabeça pensativo. Posso? Ele apontou para Miguel. Clara hesitou por um longo segundo, depois entregou o bebê.
Seu João o pegou com uma habilidade surpreendente. Segurou-o contra seu peito, uma de suas mãos enormes apoiando todas as costas do menino. Ficou ali, balançando devagar, olhando para o rosto pequeno que dormia. Seus próprios traços rígidos pareceram se derreter por um instante. Eurico observava tudo de longe da janela do escritório. Seu rosto era uma máscara lisa, mas suas mãos se apertavam atrás das costas. Naquela tarde, ele foi até a cidade, remanso. Parou na vendinha do seu Ademar, onde os homens se reuniam para um café. Boa tarde, seu Eurico. Como vão as coisas na fazenda? Perguntou Ademar. As coisas vão, mas apareceu um novo desafio. Uma moça, sabe, dizendo ser da família. Os homens ao redor se interessaram. Da família? Como assim? Apareceu do nada, com uma história triste, um bebê. Meu irmão, bom de coração como é, acreditou. Trouxe para casa, mas eu desconfio. O mundo está cheio de pessoas querendo se aproveitar. De repente, daqui a pouco, ela descobre um parentesco fictício e quer uma parte da terra. Os homens cochicharam. É verdade, seu Eurico. Tem que tomar cuidado. Estou tomando, disse Eurico, tomando um gole de café. Mas meu irmão está encantado. O coração fraco abre a porta para muitos problemas. De volta à fazenda, Clara percebeu os olhares diferentes de alguns dos vaqueiros. Antes, eram indiferentes. Agora, alguns pareciam desconfiados. Um deles, o mesmo que havia rido dela no primeiro dia, cuspiu no chão quando ela passou perto do estábulo. Ela correu para o quarto azul e trancou a porta, sentou no chão, ao lado do cesto de Miguel, e abraçou os joelhos. O medo, um velho conhecido, apertou seu peito. Talvez Eurico tivesse razão. Talvez eles só quisessem ficar com Miguel, um bebê lindo, saudável, e ela, uma estranha, uma intrusa do mato. O carinho de seu João e Dona Marta era real, mas frágil. Podia acabar a qualquer momento. Naquela noite, quando Dona Marta bateu a porta para levar um jantar extra, Clara abriu apenas um espaço mínimo. "Tudo bem, minha filha?" perguntou Marta, percebendo o olhar assustado. "Tudo", respondeu Clara rapidamente. "Só estou cansada." Ela pegou a bandeja e fechou a porta. Do lado de fora, Dona Marta ficou parada, ouvindo o ruído baixo da tranca sendo girada novamente. Uma dor fina cortou seu coração. Alguém, ou algo, estava semeando medo naquela menina, e ela tinha um pressentimento profundo de quem era. O som da tranca girando do lado de dentro do quarto ecoou no corredor silencioso como um golpe seco. Dona Marta ficou parada por um longo momento, as mãos apertando uma contra a outra até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquele gesto de medo de Clara era uma faca no seu peito. Alguém tinha feito aquilo. Alguém tinha plantado a desconfiança na menina. Ela sabia quem. Ao voltar para a cozinha, seus olhos foram parar numa pequena fotografia presa com um ímã na geladeira. Era Ana, talvez com 16 anos, com um sorriso largo que mostrava os dentes. Dona Marta tocou a imagem desbotada. A dor veio, como sempre vinha, mas dessa vez veio acompanhada de uma culpa tão pesada que ela sentiu falta de ar. As memórias mantidas trancadas a ferrolho por anos arrombaram a porta da sua mente. Foi uma tarde como qualquer outra. Ana tinha 19 anos. Chegou em casa com os olhos brilhando. "Mãe, conheci alguém." Era um professor, um jovem que dava aulas na escola de Remanso. Chamava-se Samuel. Ana falava dele com uma luz no rosto que Dona Marta não via desde a infância dela. Seu João, na época, até que gostou. Um professor, hein? Homem de estudo. Isso é bom. Mas Eurico não gostou. Nada. Professor de cidade ganha pouco, João. Vai ser um peso. E ele vai colocar ideias na cabeça dela. Ideias sobre herança, sobre direitos. Disse Eurico ao irmão numa noite na varanda. Dona Marta ouviu da cozinha, lavando a louça com as mãos imóveis na água fria. A discussão entre Eurico e Ana começou sutil. Comentários secos, perguntas sobre quanto Samuel ganhava, se ele tinha terra, qual era a família dele. Ana ficava quieta, mas os olhos dela cintilavam de raiva. Até que uma noite, a explosão. Dona Marta estava guardando roupa no quarto quando ouviu vozes altas vindo da sala. A voz calma e cortante de Eurico e a voz trêmula e alta de Ana. Ela se aproximou, ficando atrás da porta entreaberta. "Você não entende nada", gritava Ana. "O Samuel me ama, ele não quer nada daqui." "Todo mundo quer algo, menina ingênua." A voz de Eurico era um veneno lento. "Você acha que ele vai ficar com você se eu disser que você não vai herdar nem um centavo? Se eu disser que essa fazenda está pendurada por um fio por causa das dívidas que o seu pai, na sua bondade, contraiu?" Ana calou-se. O silêncio foi pior que o grito. "Dívidas? Que dívidas?"
Pergunte ao seu pai. Pergunte como ele quase perdeu tudo por confiar em pessoas erradas. Você e esse seu professor são mais um risco que ele não pode pagar. Dona Marta viu pela fresta da porta o rosto de Ana desmoronar. Viu Eurico se aproximar, sua sombra engolindo a sobrinha. Ele não a tocou, mas sua postura era de ameaça. Se você realmente ama seu pai, você vai embora. Você some, antes que a esperança que ele ainda tem em você acabe de vez com o que restou dessa terra. Ana saiu correndo da sala, passando pela mãe sem ver. Seus ombros estavam sacudindo. No dia seguinte, de manhã, ela tinha desaparecido. Levaram algumas roupas e o colar que estava fazendo. Nada mais. Seu João ficou despedaçado. Eurico foi quem falou com uma voz cheia de pena falsa. Ela fugiu, João, com o professor. Deixou um bilhete. Disse que não aguentava mais a vida simples do sertão, que queria mais. João acreditou. A dor dele era tanta que ele engoliu a mentira sem mastigar. Dona Marta ficou calada. Ela viu o bilhete forjado, reconheceu a letra imitada de Ana. Ela viu a verdade nos olhos frios de Eurico, mas o medo a paralisou. Medo de destruir os pedaços que restavam do marido. Medo de Eurico. Medo de enfrentar a tempestade que a verdade traria. Ela enterrou o segredo no mesmo lugar onde enterrou a esperança de ver a filha novamente. Agora, olhando para a porta fechada do quarto azul, ouvindo o choro baixo de Miguel que chegava pela fresta, a culpa era um monstro vivo dentro dela. Clara estava ali, talvez a própria neta, com medo, desconfiada. E Eurico ainda estava lá, com seus olhos calculistas e suas palavras venenosas. Ele estava repetindo a história. Estava tentando afastar outra pessoa da família. Dona Marta deixou a cozinha e foi até o quarto dela. Abaixou-se e puxou um baú velho de debaixo da cama. A tela rangeu. Dentro, guardado em um pano de linho, estava um pequeno tesouro de dor. Uma fita de cabelo de Ana, um desenho infantil de uma casa, uma concha que ela trouxera da praia muitos anos atrás. Ela pegou a fita. O tecido estava frágil. Sentou-se no chão e começou a chorar em silêncio, as lágrimas caindo sobre o pano. Eu falhei com você, Ana, sussurrou para o vazio. Deixei ele te levar. E agora tem uma menina e um bebê aqui, e eu estou paralisada de novo. O som de passos no corredor a fez secar o rosto apressadamente. Era Eurico. Ele parou na porta do quarto aberta, olhando para ela ajoelhada ao lado do baú aberto. Seus olhos, por trás dos óculos, pousaram no conteúdo do baú e depois no rosto molhado dela. Revisitando fantasmas, Marta? Perguntou ele, a voz suave como sempre. Isso não faz bem. O passado deve ficar enterrado. Dona Marta olhou para ele. Pela primeira vez, o medo dentro dela foi contestado por um fio tênue de raiva. Uma raiva quente e silenciosa. Alguns fantasmas não descansam enquanto a verdade não for dita. Ela respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. Eurico estudou-a por um segundo, seu sorriso estreito desaparecendo. A verdade é o que a gente decide que é. Cuidado com o que você tenta desenterrar. Pode machucar todo mundo. Ele deu meia volta e seguiu pelo corredor, seus passos precisos ecoando. Marta ficou olhando para as suas costas, a fita de Ana apertada em sua mão. O silêncio dela tinha alimentado um monstro por anos. A pergunta que a atormentava agora era: ela ainda tinha coragem de falar? A fita de Ana estava guardada novamente no baú, mas a determinação em Dona Marta não. Ela decidiu que naquela noite, durante o jantar, falaria com João. Diria o que tinha ouvido, o que tinha visto. O medo ainda tremia dentro dela, mas a imagem de Clara trancada no quarto era mais forte. Enquanto isso, Eurico caminhava pelo corredor em direção ao quarto azul. Seus passos eram silenciosos. Ele parou em frente à porta, escutou. Clara estava dentro, falando baixinho com Miguel. Do lado de fora da casa, um vaqueiro chamado por ele fazia barulho, batendo um balde no chão. A porta do quarto se abriu. Clara saiu, carregando Miguel, e foi em direção ao som, provavelmente pensando que era Dona Marta com alguma coisa. Eurico esperou. Quando viu Clara virar a esquina do corredor, entrou no quarto e fechou a porta sem fazer ruído. Seus olhos escanearam o ambiente rápido. Poucas coisas. Roupas dobradas numa cadeira. O cesto do bebê. A bolsa de lona velha e surrada que Clara trouxera consigo, encostada no canto. Eurico foi direto até a bolsa. Pegou-a. Era leve. Ele abriu o fecho principal. Dentro, quase nada. Um pano limpo, uma trouxa com algumas raízes secas, remédios do mato, ele imaginou. Uma pequena boneca de milho feita à mão. Nada de valor.
Nada que provasse ou desmentisse qualquer coisa. Ele estava prestes a desistir quando suas mãos, acostumadas a detalhes, sentiram algo diferente no fundo da bolsa. O tecido do forro era mais grosso em um ponto. Havia um remendo irregular, quase invisível, costurado com linha grossa. Eurico puxou uma pequena caneta do bolso e, com cuidado, enfiou a ponta sob o remendo. A linha, velha e frágil, se partiu. Ele enfiou os dedos no espaço aberto e tocou em um papel dobrado muitas vezes. Puxou-o para fora. Era uma folha de caderno, amarelada, com as bordas gastas. Estava dobrada e redobrada até ficar do tamanho de uma carteira. As mãos de Eurico, sempre tão firmes, tremeram levemente. Ele abriu o papel. A letra era feminina, inclinada, escrita com tinta azul que havia desbotado para um cinza pálido. Ele começou a ler e, com cada palavra, o sangue parecia esfriar em suas veias. Minha filha, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Peço que me perdoe. Você se chama Clara. Eu sou sua mãe. Meu nome é Ana. Eurico engoliu em seco. Seus olhos corriam pelas linhas. Eu te dei para uma família boa do povo pataxó que passava pela cidade. Eles prometeram cuidar de você longe daqui, longe da falsidade. Eu estava doente e não tinha para onde ir. Não podia te dar a vida que você merecia. O pulso de Eurico acelerou. Sua respiração ficou curta. A mentira que me afastou de você e do seu avô foi grande. Meu tio Eurico sempre quis a fazenda só para ele. Ele inventou que seu avô estava endividado por minha causa. Disse que eu era um peso, que meu amor por um homem honrado estava destruindo a família. Ele mostrou papéis falsos. Eu acreditei. Acreditei que se eu ficasse, iria acabar com meu pai. Então eu fugi, para protegê-lo. Eu descobri a verdade depois, quando já era tarde. Eu estava grávida de você e não podia voltar. Eurico não conseguia mais respirar. O papel ameaçava escorregar de seus dedos suados. Era pior do que ele imaginava. Muito pior. Ana não só tinha tido uma filha, como sabia de tudo. Sabia das mentiras. E tinha escrito, tinha colocado tudo no papel. Guarde este colar. Ele foi feito por mim. Um dia talvez ele te leve ao seu avô. Conte a verdade para ele. Diga que eu nunca o abandonei. Diga que eu o amei até o último momento. Peça para ele perdoar sua filha tola. E cuidado com Eurico. Ele é perigoso quando ameaçado. A carta terminava ali. Não havia data, não havia local. Só a assinatura. Ana. Um pânico gelado tomou conta de Eurico. Este pedaço de papel era a prova de tudo. Era a ruína dele. Enquanto estivesse nas mãos de Clara, era uma bomba prestes a explodir. Qualquer dia, qualquer hora, ela poderia mostrar para João. Ou pior, Marta poderia encontrá-la. Ele ouviu passos no corredor. Vozes. Clara e Marta estavam voltando. Sem pensar, Eurico dobrou a carta apressadamente e enfiou-a no bolso do seu paletó. Colocou a bolsa de volta no canto exato em que estava. Deu uma última olhada ao redor para garantir que nada parecia mexido. Seu coração batia tão forte que ele temia que pudessem ouvir. Saiu do quarto fechando a porta sem ruído e se encontrou com as duas mulheres a alguns metros de distância. Eurico, disse Dona Marta surpresa. O que você fazia aí? Verifiquei se a janela do quarto estava fechando direito. A previsão de ventania à noite. Ele respondeu, a voz ligeiramente tensa. Não queremos que a nossa hóspede passe frio. Clara olhou para ele, seus instintos a alertando. Ela não disse nada, mas segurou Miguel com mais força. É muito atencioso da sua parte, comentou Dona Marta, mas seu olhar era desconfiado. Eurico apenas inclinou a cabeça e seguiu caminho direto para os fundos da casa. Ele precisava se livrar daquela carta, imediatamente. Cada segundo que ela estava com ele era um perigo. Seus planos mudaram. Não era mais suficiente espalhar rumores ou semear desconfiança. Aquele papel precisava desaparecer para sempre. E, se possível, Clara também. Mas primeiro, a evidência. O suor frio escorria pelas suas costas. A calma calculista dele tinha sido substituída pelo medo puro de um homem prestes a perder tudo. No corredor, Clara entrou em seu quarto. Uma sensação estranha a invadiu. Algo sutil no ar estava diferente. Ela olhou para sua bolsa, encostada no canto. Parecia a mesma, mas um frio na nuca insistia que não. A cozinha da casa grande estava escura e silenciosa, iluminada apenas pelas brasas laranjas dentro do fogão a lenha. Era noite fechada. Todos estavam dormindo. Todos, exceto Eurico.
Ele entrou sem fazer ruído, o papel amarelado apertado em sua mão direita. Seus olhos se fixaram no fogão. Era a solução mais rápida e definitiva. Cinzas não contam histórias. Ajoelhou-se no chão de pedra, diante da porta de ferro do fogão. Com a mão esquerda, pegou um pedaço de lenha fina e a enfiou nas brasas. A ponta pegou fogo rapidamente, uma chama amarela e trêmula. Era só colocar o papel sobre ela. Ele esticou o braço, a carta tremulando levemente em seus dedos. O medo e a pressa tornavam seus movimentos bruscos. Foi esse ruído, o roçar de sua manga no banco de madeira, que a outra pessoa na escuridão ouviu. Dona Marta não conseguia dormir. A conversa com Eurico no corredor, a fita de Ana em suas mãos, tudo girava em sua cabeça. Ela decidiu vir buscar um copo d'água. Parou no limiar da cozinha, vendo a silhueta ajoelhada diante do fogo. Por um instante, não entendeu. Então, viu a chama na mão de Eurico e o papel acima dela. "O que você está queimando, Eurico?" A voz dela, firme no silêncio, fez Eurico pular. Ele virou a cabeça rapidamente, seus óculos refletindo a luz do fogo. Seu primeiro instinto foi empurrar o papel diretamente na chama. Marta agiu sem pensar. Avançou pela cozinha e agarrou o pulso dele com uma força que não sabia ter. "Não, deixe-me ver. Solte, Marta. É lixo." Ele rosnou tentando se soltar. A chama da lenha queimou o ar perto de suas mãos. "Lixo não se queima escondido à meia-noite." Ela gritou, puxando o braço dele com toda a sua força. Na luta, a carta escapou dos dedos de Eurico e caiu no chão, ao lado do fogão. A borda do papel tocou a brasa que havia caído para fora e imediatamente começou a escurecer, uma linha de fogo lenta consumindo a ponta. Os dois congelaram por uma fração de segundo, olhando para a carta que queimava. Depois, ao mesmo tempo, se atiraram para pegá-la. Marta foi mais rápida. Soprou a borda em chamas e pisoteou o pedaço que caíra no chão de pedra. Pegou o papel, agora com uma borda preta e carbonizada. Eurico ficou de pé, respirando com dificuldade, seu rosto uma máscara de pânico e raiva. "Dê isso para mim, Marta. Não é da sua conta." "É da minha conta, sim. É sobre minha filha?" Ela perguntou, segurando o papel contra o peito. "Você roubou isso da bolsa da Clara?" A porta da cozinha se abriu de repente. Seu João estava ali, em sua roupa de dormir, com o rosto marcado pelo sono e pela preocupação. "O que é esse barulho? O que está acontecendo aqui?" Eurico tentou se recompor. "Nada, João. Uma discussão boba. Marta está confusa." Dona Marta olhou para o marido. Viu a confusão nos olhos dele. Viu Eurico, o irmão em quem ele sempre confiou. Viu a carta em suas mãos, a prova física de anos de mentiras. E algo dentro dela se rompeu. A passividade, o medo, a culpa, tudo explodiu. "Não estou confusa." Sua voz saiu como um grito, alto e claro, rasgando a noite. "Estou cansada, cansada de ficar calada, cansada de mentiras." Seu João deu um passo para dentro da cozinha. "Marta, pelo amor de Deus, ele mentiu para você, João. Sobre a Ana, ele sempre mentiu." As palavras jorravam agora, quentes e cheias de lágrimas. Ela apontou um dedo trêmulo para Eurico. "Eu vi. Na noite em que ela sumiu, eu vi ele gritando com ela. Ele disse que você estava endividado, que ela era um fardo. Ele inventou tudo. Ele a expulsou." Seu João ficou paralisado. Seu rosto envelheceu 20 anos em 2 segundos. Ele virou os olhos lentamente para o irmão. É verdade, Eurico?" Eurico sacudiu a cabeça, um sorriso forçado e torto nos lábios. "Ela está louca, João. A chegada dessa menina mexeu com a cabeça dela. São invenções de uma velha." "Invenções?" Marta avançou, estendendo a carta queimada. "E isso aqui? Por que você tentou queimar isso?" "É uma carta da Ana, para a Clara. Ele roubou da bolsa dela. Ana conta tudo aqui, como ele mentiu, como ele a afastou de você." Seu João estendeu a mão. Sua mão tremia muito. Marta colocou o papel amassado e queimado nela. Eurico viu seu mundo desmoronar. A máscara caiu. Seu rosto se contorceu em um misto de medo e ódio puro. "Eu preservei essa terra. Enquanto você chorava por uma ingrata, eu fiz o trabalho. Eu tomei as decisões. Você era fraco, João. Fraco de coração e fraco de espírito. A Ana era só mais um problema sentimental seu. Eu a tirei do caminho. A terra ficou para nós, para a família verdadeira." O silêncio que se seguiu às palavras de Eurico foi mais alto que qualquer grito. Seu João olhou para o irmão como se estivesse vendo um estranho.
Um monstro que vivia dentro de sua casa há décadas. A dor, a raiva e a traição se misturaram dentro dele e explodiram em uma ordem rouca e final. Saia. Eurico pareceu não entender. O quê? Saia da minha terra, disse seu João, cada palavra pesada como uma pedra. Saia da minha casa, agora. Nunca mais ponha os pés aqui. Você não é mais meu irmão. O pânico finalmente dominou Eurico completamente. João, você não pode fazer isso. Essa terra é tanto minha quanto sua. Eu construí tudo aqui. Você construiu sobre mentiras e destruiu minha família. Saia, antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. O olhar de seu João era de uma fúria serena e perigosa. Eurico viu que era o fim. Ele recuou, seus olhos queimando de ódio, passando por Marta, passando pelo irmão. Você vai se arrepender disso, cuspiu ele, antes de virar as costas e desaparecer na escuridão do corredor, rumo ao seu quarto para pegar suas coisas. Na cozinha só restou o som das brasas crepitando e a respiração pesada de seu João. Ele olhou para a carta amassada em sua mão, para a borda queimada. A prova. A verdade que veio tarde demais. Suas pernas fraquejaram e ele se apoiou na mesa grande da cozinha. Marta se aproximou, colocando uma mão gentil no seu braço, mas ele não a sentiu. Ele só sentia um buraco imenso no lugar onde um dia esteve seu coração. A luz do amanhecer entrava pela janela da cozinha, tingindo as paredes de um cinza claro. Seu João ainda estava sentado à mesa grande, a carta amarelada e queimada aberta à sua frente. Ele não tinha dormido. Marta ficara ao seu lado, em silêncio, preparando um café forte. Os passos leves no corredor fizeram ambos se virarem. Clara estava na porta, com Miguel nos braços. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Eu ouvi gritos, ela disse, sua voz baixa. O que aconteceu? Seu João respirou fundo. As mãos dele, em cima da mesa, ainda tremiam um pouco. Sente aqui, menina. Clara se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado dele. Ela olhou para o papel. Eurico foi embora, disse Dona Marta, colocando uma xícara de café na frente do marido. Para sempre. Por quê? Perguntou Clara. Por causa disso. Seu João respondeu, tocando a carta com um dedo. Ele roubou isso da sua bolsa, tentou queimar. Sua mãe, a Ana, escreveu isso para você. Clara sentiu o coração parar. Seus olhos saltaram da face cansada de seu João para as letras desbotadas no papel. Minha mãe, ela sussurrou. Leia, disse seu João, empurrando a carta suavemente em sua direção. Vamos ler juntos. Clara ajeitou Miguel no colo e puxou a carta. A primeira linha a atingiu como um soco. Minha filha, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Ela começou a ler em voz baixa, devagar. As palavras de Ana, escritas há tantos anos, encheram a cozinha silenciosa. Ela falou sobre o medo, sobre as mentiras de Eurico, sobre a falsa dívida que faria o pai perder tudo. Falou sobre sua fuga, não por falta de amor, mas por amor demais, para proteger o pai. Quando chegou a parte sobre a gravidez, a voz de Clara falhou. Ela engoliu em seco e continuou. Eu te dei para uma família boa do povo pataxó, que passava pela cidade. Eles prometeram cuidar de você longe daqui, longe da falsidade. Dona Marta levou a mão à boca, um soluço preso em sua garganta. Clara leu até o fim, sobre a doença, sobre o colar, sobre o amor que nunca acabou. Conte a verdade para ele, diga que eu nunca o abandonei. Quando a última palavra foi lida, um silêncio profundo caiu sobre os três. Só o barulho da respiração de Miguel se ouvia. Foi seu João quem falou primeiro. Sua voz era áspera de emoção. Ela não me abandonou. Ela me amava. E eu acreditei na palavra daquele homem. Eu deixei ela ir. As mãos dele estavam frias. Era inverno. Ela colocou você no meu colo e me pediu que fugisse com você, que nunca mais voltasse para esse lugar. Clara falou, mas não estava lendo. Estava repetindo as palavras que Yara, sua mãe de criação, tinha dito a ela centenas de vezes. Agora eu entendo. Ela não falava do lugar, falava da mentira. Seu João olhou para ela e pela primeira vez, Clara viu as lágrimas escorrerem livremente pelas rugas de seu rosto. Ela era sua mãe e você é minha neta. As palavras, ditas em voz alta, pairaram no ar. Clara sentiu um calafrio. Era a confirmação de tudo. Não era só um colar igual, era o sangue, era a família. Eu não sabia, ela repetiu como tinha dito no primeiro dia. E eu não permiti que soubesse, disse seu João com uma dor imensa.
Fui cego, deixei o lobo tomar conta do rebanho. Dona Marta colocou a mão sobre a mão de Clara. Nós falhamos com ela, e estávamos falhando com você, deixando você com medo, desconfiada. Perdoe esta velha tola. Clara balançou a cabeça. Não há o que perdoar, há o que fazer agora. O que você quer dizer? Perguntou seu João. A carta termina aqui, mas a história da Ana não termina na cidade onde ela me deixou, disse Clara, seus olhos brilhando com uma luz nova. Ela estava doente, sozinha. Para onde ela foi depois? Onde ela ficou? Seu João entendeu imediatamente. Ele endireitou as costas, uma determinação antiga reacendendo em seus olhos. Nós vamos descobrir. Nós? Clara perguntou. Sim, você e eu. Marta fica aqui com o Miguel. Nós vamos para a cidade, para o lugar onde ela te entregou. Alguém deve se lembrar. Alguém deve saber o que aconteceu com minha filha. Ele olhou para Clara. Sua mãe. Clara assentiu. Um acordo silencioso passando entre eles. Era mais do que uma busca por informações. Era uma jornada para enterrar fantasmas e dar paz a uma história inacabada. Quando a gente vai? Ela perguntou. Hoje. Assim que o sol esquentar um pouco. Vou preparar a caminhonete. Dona Marta se levantou. Vou fazer comida para a viagem. E vou cuidar do Miguel como se fosse o maior tesouro do mundo. Porque ele é. Ela olhou para o bebê, depois para Clara. Você encontrou seu avô. E ele encontrou você. Agora vamos encontrar a Ana. Enquanto Marta se movia pela cozinha, Clara ficou olhando para seu João. Para o avô. A palavra ecoava dentro dela, estranha e doce ao mesmo tempo. Ele pegou a carta, dobrou-a com cuidado e a guardou no bolso de seu paletó, perto do coração. Vamos fechar este ciclo, neta, ele disse, a palavra neta saindo naturalmente, curada pela verdade. Vamos trazer sua mãe para casa. A caminhonete velha de seu João levantou uma nuvem de poeira ao parar na rua de terra da pequena cidade de Serra Branca. As casas eram baixas, pintadas de cores desbotadas. Clara olhou pela janela, seu coração batendo forte. Esta era a cidade onde sua vida tinha começado e terminado para Ana. Seu João desceu do carro, sua postura rígida. Ele também estava nervoso. Vamos perguntar na farmácia. Pessoas doentes vão à farmácia. A farmácia era pequena e escura, com um cheiro forte de remédios. Um homem idoso com óculos grossos estava atrás do balcão. Bom dia, disse seu João, a voz um pouco rouca. Estamos procurando informação sobre uma moça. Ela esteve aqui na cidade há muitos anos. O nome dela era Ana. O farmacêutico franziu a testa. Ana? Muitas Anas passam por aqui. Ela estava doente, sozinha. Talvez grávida, ou com um bebê muito novo, acrescentou Clara, aproximando-se. O homem pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Não me lembro, faz tanto tempo, mas a dona Miraci, ela mora na rua de cima, a casa com portão azul. Ela sabe tudo sobre todo mundo que já passou por Serra Branca. Se alguém lembra, é ela. Eles seguiram a indicação. A casa com o portão azul estava bem cuidada, com vasos de flores na frente. Uma senhora muito idosa, com cabelos brancos como algodão, estava sentada numa cadeira de balanço na varanda. Boa tarde, dona Miraci? Perguntou seu João, tirando o chapéu. A senhora parou de balançar. Seus olhos, ainda vivos, passaram de seu João para Clara. Boa tarde. Não vendemos nada aqui. Não viemos comprar, dona. Viemos buscar uma informação sobre uma moça chamada Ana. O nome fez os olhos de dona Miraci estreitarem um pouco. Ana? Ana de onde? Não sabemos. Ela veio para cá há muitos anos, doente. Talvez tenha dado um bebê para uns indígenas que passavam, explicou Clara, suas mãos suando. Dona Miraci ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte poeirento da rua. Eu me lembro de uma Ana, não era daqui. Tinha um ar de cidade maior, muito magra, muito pálida, tossia muito. Veio morar no quartinho atrás da padaria que o seu Zé alugava barato. Seu João deu um passo à frente. Isso mesmo, o que aconteceu com ela? A mulher ficou aqui alguns meses, não falava com ninguém, só ia na farmácia e voltava. Um dia chegou uma família de índios, Pataxó, acho. Eles estavam de passagem, acamparam perto do Rio Seco. A Ana foi até lá, conversou com uma das mulheres. No outro dia, ela não tinha mais o bebê. A barriga tinha sumido e ela estava só com um embrulho vazio. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou no portão. E depois? Depois ela ficou ainda mais doente, não saía mais do quarto. Eu levava sopa para ela às vezes. Ela não comia quase nada, só ficava olhando para um colar de sementes que tinha.
Dona Miraci fez uma pausa, sua voz ficando mais suave. Uma tarde, quando levei a comida, ela não abriu a porta. Chamei o seu Zé. Ele arrombou. Ela estava na cama. Tinha partido. O ar saiu dos pulmões de seu João como se ele tivesse levado um soco. Ele fechou os olhos. E o bebê? Perguntou Clara, uma lágrima escapando. Os índios já tinham ido embora. Levaram a criança, a Ana. Ela não tinha documentos, nada. O seu Zé e alguns homens da cidade fizeram uma vaquinha. Compraram um caixão simples. Enterraram ela no cemitério daqui, na parte dos não identificados. Você pode nos levar até o túmulo? Pediu seu João, abrindo os olhos. Eles estavam vermelhos. Dona Miraci assentiu lentamente. Posso. Só preciso pegar a chave do portão. O cemitério de Serra Branca era pequeno, cercado por um muro baixo de tijolos. A parte dos não identificados era um canto simples, com cruzes de madeira desgastadas, muitas sem nome. Dona Miraci caminhou até uma fileira no fundo. Parou em frente a uma cruz de madeira escura, quase cinzenta pelo tempo. A inscrição, feita à faca, estava quase ilegível, mas dava para ler. Ana, descanse. Foi tudo. Clara caiu de joelhos na terra dura. Não chorou alto. Apenas as lágrimas corriam silenciosas pelo seu rosto. Ela estendeu a mão e tocou a madeira áspera da cruz. Sua mãe. A mulher que a carregou, que a amou o suficiente para dar a vida dela. Que a protegeu da mentira. Que morreu sozinha, mas não desamparada, porque deixou uma parte dela viva. Seu João ajoelhou-se ao lado dela. Suas mãos grandes e calejadas se apertaram em oração, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto estava uma máscara de dor e arrependimento. Ele olhou para a cruz, depois para Clara e novamente para a cruz. Eu te encontrei, minha filha. Ele sussurrou por fim. A voz era tão baixa que quase se perdeu no vento. Desculpe ter demorado tanto. Desculpe não ter acreditado em você. Ele colocou o braço em volta dos ombros de Clara. Ela se inclinou contra ele, a cabeça no ombro do avô. Os dois ficaram ali, ajoelhados na poeira, diante do único lugar que restava de Ana. Dona Miraci observava de longe, com um olhar de pena e respeito. Depois de um tempo, ela se aproximou e colocou uma mão gentil no ombro de seu João. Ela falava de um pai vaqueiro. Dizia que ele tinha as mãos mais fortes do mundo, mas o coração mais mole. Ela amava muito esse pai. Seu João não conseguiu mais conter o choro. Um soluço rouco saiu de seu peito. Clara apertou seu braço, compartilhando a dor, compartilhando a perda, mas também compartilhando a verdade que agora os unia. A jornada tinha terminado. Ana estava encontrada. A caminhonete parou diante da casa grande no final da tarde. A poeira da estrada lentamente baixou, revelando Dona Marta na varanda com Miguel no colo. O bebê balbuciava, batendo uma pequena mão no rosto da avó. Clara e seu João desceram do carro. O cansaço da viagem e do peso da emoção estava marcado nos rostos dos dois, mas algo também havia mudado. Uma serenidade triste, uma paz depois da tempestade. Marta não fez perguntas. Ela viu os olhos vermelhos, a postura um pouco mais curva do marido. A expressão de Clara. Sabia. Entrem, a comida está pronta, foi tudo o que ela disse. Durante o jantar, o silêncio foi quebrado apenas pelos ruídos dos talheres e pelo balbuciar de Miguel, até que seu João colocou o garfo no prato. Nós encontramos ela, ele disse, olhando para Marta, no cemitério de Serra Branca, uma cruz de madeira, só o nome dela. Marta fechou os olhos por um instante, segurando as lágrimas. Ela estava em paz? Estava sozinha. Mas a Dona Miraci, uma senhora da cidade, cuidou dela no fim. Levava comida. Não foi totalmente abandonada, disse Clara, sua voz suave. E ela sabe. Ela sabe que vocês foram até ela? Perguntou Marta. Seu João assentiu. Eu pedi desculpas. Falei para ela. Acho que ela ouviu. Naquela noite, Clara não trancou a porta do quarto azul. Ela deixou entreaberta. Pela fresta via a luz do corredor e sentia os ruídos familiares da casa. Já não parecia um lugar estranho. Pela manhã, seu João acordou antes do sol. Vestiu suas botas e chapéu, mas em vez de ir direto para o estábulo, parou na porta do quarto azul. Bateu levemente. Clara, acorda, menina. O dia não espera. Clara saiu já vestida com Miguel no colo. O que é? Vem comigo, vou te mostrar a fazenda, a verdadeira fazenda. Ela seguiu-o. Ele mostrou os currais, os pastos secos, mas resistentes, a pequena represa que guardava a preciosa água das últimas chuvas. Mostrou os vaqueiros, que agora a cumprimentavam com um aceno respeitoso, sem os olhares desconfiados de antes.
Esta terra é forte, sobrevive à seca, como a gente, disse seu João. Ela é da família, da nossa família. Você faz parte dela agora. Clara olhou para o horizonte infinito. Na minha aldeia, a gente aprende a ler a terra, a saber onde pode ter água mesmo no seco. Posso mostrar algumas coisas? Seu João sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Pode. A fazenda precisa de todos os saberes. Nos dias seguintes, uma nova rotina nasceu. Clara acordava, amamentava Miguel e ia ajudar Marta nas tarefas da casa. Depois, saía com seu João. Ela mostrou onde cavar pequenas bacias ao redor das plantas mais frágeis para guardar água da chuva que ainda viria. Ensinou a usar certas folhas para aliviar dores nos cascos dos animais. Uma tarde, ela se sentou na varanda com Marta e começou a tecer uma pequena rede para Miguel, usando fibras e técnicas que Yara tinha lhe ensinado. É lindo, comentou Marta, observando as mãos ágeis de Clara. Você poderia me ensinar? Clara ficou surpresa. Ensinar? Mas é coisa simples da minha gente. Coisa simples e bonita. E sua gente agora é um pouco da minha gente também, não é? Disse Marta com um sorriso. Clara sentiu um calor no peito. Ela começou a mostrar os pontos básicos. Enquanto isso, seu João chegava da lida e se sentava numa cadeira próxima, apenas observando, com Miguel dormindo em seus braços. A cena era pacífica, completa. Sem Eurico, a atmosfera da casa e da fazenda mudou. O ar pesado de desconfiança e medo se dissipou. Os vaqueiros recebiam as ordens diretamente de seu João, que parecia ter recuperado uma energia há muito perdida. Ele tomava as decisões, ouvia sugestões de Clara sobre a terra, administrava tudo com uma justiça calma. Uma noite, durante o jantar, Clara falou: Eu gostaria de trabalhar de verdade, não só ajudar. Tenho força, posso cuidar de uma horta perto da casa, para a gente ter verduras. Seu João e Marta trocaram um olhar. A casa é sua, Clara. A terra é sua. Você não precisa pedir. Você faz, disse seu João. Mas é bom avisar. Ela respondeu, um leve sorriso nos lábios. E assim, a vida seguiu. A dor pela perda de Ana não desapareceu. Era uma sombra suave que às vezes escurecia os olhos de seu João, ou fazia Marta ficar quieta, olhando para o nada. Mas não era mais uma dor paralisante. Era uma dor que compartilhavam, uma lembrança que unia, em vez de separar. Miguel crescia rápido, alimentado pelo leite da vaca que seu João separou só para ele, pelos cuidados de Marta, pelo amor de Clara. Seus risos enchiam os cômodos da casa grande, afugentando os últimos ecos de solidão. A fazenda, sob o sol forte do sertão, respirava de novo, e uma nova família, feita de fragmentos de histórias tristes, se unia para escrever uma história nova. Ainda havia cicatrizes, mas elas não doíam mais, apenas lembravam que o amor às vezes precisa passar pela sede para aprender a valorizar cada gota de água. O tempo passou. A seca não deu trégua, mas a fazenda se adaptou. As pequenas bacias que Clara mostrou como fazer ao redor das plantas guardaram cada gota de chuva rara que caiu. A horta dela, perto da casa, verdejava contra o marrom do sertão, um milagre pequeno e diário. Miguel completou 1 ano de vida. Não era mais um bebê de colo, era um menino gordinho de pernas firmes, que gostava de ficar no chão da varanda e bater nas tábuas com uma colher de pau. Uma tarde quente, Clara e Marta estavam na cozinha, preparando um bolo simples. Miguel estava no chão da sala, segurando na perna da mesa pesada. Olha só, Clara, disse Marta, secando as mãos no avental. Ele está querendo soltar. Clara se virou. Miguel estava de pé, segurando na mesa com as 2 mãozinhas. Ele olhou para a mãe, depois para a avó. Soltou uma mão. Depois, muito lentamente, soltou a outra. Ficou parado, cambaleando, um sorriso largo no rosto. Vem, Miguel, chamou Clara, ajoelhando-se a alguns passos dele. Vem com a mãe. O menino olhou para ela, seus olhinhos brilhando de concentração. Deu um passo. Tropeçou, mas se reequilibrou. Outro passo. E mais um. 3 passos vacilantes até cair nos braços abertos de Clara. Marta soltou um riso de alegria coberto de lágrimas. Ele andou. O meu menino andou. O barulho trouxe seu João da varanda. O que foi? O que aconteceu? Miguel andou, João, deu 3 passos, anunciou Marta, limpando o rosto. Seu João se aproximou. Seu rosto sério se transformou. Um sorriso largo, que mostrava dentes amarelos pelo tempo, surgiu sob o bigode grisalho. Ele estendeu os braços para Miguel. Vem, vaqueirinho, vem para o avô.
Clara colocou Miguel de pé novamente. O menino, agora mais confiante, deu mais alguns passinhos tropeçantes em direção aos braços abertos do avô. Seu João o pegou no ar e levantou para o céu. Esse é meu garoto, logo vai estar ajudando com o gado. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, os três se sentaram na varanda. O céu estava estrelado, sem nuvens. Precisamos pensar em fazer um poço mais profundo, disse seu João, olhando para o escuro. A represa está baixa. O próximo ano pode ser pior. Eu posso ajudar a escolher o lugar, disse Clara. Antes de vir para cá, eu aprendi com os mais velhos a sentir a água na terra. Seu João olhou para ela com confiança. Você escolhe, eu arrumo a máquina e a gente cava. Marta ficou em silêncio por um momento. Eu tenho pensado na Ana. Ela teria amado ver tudo isso. O neto dela andando, a família unida. Ela está vendo, disse Clara, com uma certeza tranquila. De onde ela estiver, o amor dela trouxe a gente para cá. Foi o colar dela, o presente dela, que me guiou até a cerca da fazenda. Seu João assentiu. Ela fez o colar com as mãos, com paciência. Como a gente está fazendo essa nova vida, com paciência. Passaram-se mais meses. A nova perfuração do poço, no local que Clara indicou, encontrou água. Não era um rio, mas uma veia firme e constante. Foi uma festa na fazenda. Os vaqueiros bateram palmas. A vida ficou um pouco mais segura. Clara começou a ensinar algumas palavras da língua pataxó para Miguel. Caramã para sol. Pataxó para o povo dele. Seu João e Marta aprendiam também, repetindo as palavras com sotaque carregado, rindo dos próprios erros. Um dia, chegou uma carta da cidade. Era para Clara. Uma mulher da aldeia Pataxó, prima de Yara, soube onde ela estava e escreveu. Contou que a tribo estava bem, que tinham conseguido sementes resistentes. No final, a mulher escreveu: Yara saberia que você encontrou seu lugar. Ela sempre disse que você tinha um caminho próprio. Cuide da sua nova família. Clara leu a carta em voz alta para todos. Quando terminou, seu João perguntou: Você sente saudades da aldeia? Clara pensou: Sinto, é a minha raiz. Mas uma árvore pode ter raiz em um lugar e dar fruto em outro. Aqui é onde eu dou fruto, onde o Miguel vai crescer. A fazenda produziu. O gado estava saudável. A horta de Clara alimentava a casa e ainda deixava um pouco para vender na feira de remanso. Seu João administrava tudo com uma energia que parecia renovada. Ele era o patriarca de novo, mas um patriarca que ouvia, que aprendia. E assim, dia após dia, a vida seguiu no sertão. Com sol forte, com noites frescas, com trabalho duro, com os risos de Miguel enchendo a casa, com os silêncios confortáveis entre Clara, seu João e Marta, com a memória de Ana guardada num lugar de honra, não de dor. O pedido por um pouco de leite, feito por uma mãe desesperada em uma cerca de fazenda, tinha salvado um bebê, tinha revelado mentiras enterradas, tinha curado feridas antigas e tinha provado que mesmo na terra mais seca, o amor tem uma força profunda. Ele acha um jeito de brotar, de criar raízes e de florescer.